cobrança na minha casa, não vai acabar o livro de João? Eu falo, vai acabar, tá indo. Hoje vai ser o versículo 24. Era pegar 2, mas vamos devagarzinho, tá bom? E aí, depois, na próxima, falamos sobre o versículo 25 e terminamos o Evangelho de João. E depois, vamos expor o quê? Várias pessoas me procuraram, citaram livros diferentes, e eu decidi fazer a exposição do livro de Apocalipse. Então nós vamos, na sequência de João, permanecer com João, Apocalipse verso a verso, até que o Senhor nos busque no meio do livro. Certamente Ele vem nos buscar. A princípio está nessa direção. Depois de considerar os livros, eu fiquei entre Jonas, Romanos e Apocalipse. Então eram esses 3, mas eu gosto muito de João. Já estou com João aqui, então vamos já dar a mão para ele e seguir com João, né? Já acostumou com esse apóstolo. E também porque normalmente, eu não sei a sua história, a sua peregrinação dentro das igrejas, mas normalmente não é um livro exposto, as pessoas não pregam. Ou falam uma coisa ou outra, mas pregar esse livro texto a texto até o final. E que Deus nos abençoe, porque são anos pela frente. Entrando num livro, vamos de novo na sequência. Eu só não sei se termino João e imediatamente mergulho em Apocalipse. Normalmente nós damos uma pausa para as pessoas respirarem a série, e aí nós falamos alguns cultos temáticos para deixar a mente dos irmãos um pouco mais livre de uma sequência, mas depois vamos entrar em Apocalipse. Então, desde já, vá orando, vá convidando pessoas, se assim quiser, e nós estudaremos o próximo livro quando Deus nos abençoar. Verso 24 do capítulo 21 de João diz assim: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Vamos olhar para esse texto e pode acreditar, sempre quando você pegar qualquer versículo da Bíblia, você pode olhar ali, tem conteúdo, vai ter coisa para buscar. Nem sempre é fácil, às vezes podem parecer, como esse versículo parece só uma finalização de texto. Eu sou discípulo, vi essas coisas, deu testemunho. Ok, vamos para o próximo. Resumimos, já aprendemos o que o livro fala, o verso fala, mas há mais aqui escondido e que nós precisamos tirar um pouquinho. E, aliás, esse verso 24 nós poderíamos separar em 3 domingos, mas vamos fazer isso. Então, poderíamos olhar um pedacinho hoje do que ele vai falar. Este é o discípulo que dá testemunho disso. E falar para vocês um pouquinho por que ele está fazendo isso no final do livro. Vamos caminhar aqui e vamos entender o que ele quer, porque ele terminou o livro dessa maneira. É as últimas palavras do Evangelho de João, e ele investiu a sua vida, o evangelista, sob a supervisão de Deus, usando o seu intelecto, não num transe, escreveu, se esforçou, e você viu que o foco dele era muito claro. Diferente dos outros apóstolos, João queria muito mostrar para todo mundo que Jesus é Deus. Por quê? Porque no tempo dele, na época de João, existiam heresias que já haviam surgido. Nós estamos aqui por volta, o Evangelho de João vai ser escrito por volta do ano 85 da era cristã. Então, suponhamos aí, sem entrar em debates, que Jesus morreu entre 30 e 40. Então, nós estamos aqui há 45 anos depois de Cristo. E João é o último a escrever. Os outros evangelistas já escreveram. Porém, eles morreram e heresias surgiram, atacando a divindade de Cristo. E qualquer área que você atacar de Cristo vai ser comprometedora. Se você ataca a humanidade, você diz, ele não era um homem. Jesus era divino, mas não era um homem perfeito como nós. Então, na cruz, ele não morreu por nós, ele não é um substituto, ele não pode trocar no meu lugar. Ele precisava ser como eu. Então as pessoas falaram, não, realmente, então Jesus é um humano. E o mais comum era propor que Jesus era filho mesmo de José e Maria. Do relacionamento entre José e Maria nasceu Jesus, então eles inventaram. E um homem chamado Cirilo começou a espalhar uma heresia
logo depois que os apóstolos começaram a morrer, dizendo: Jesus é um homem, o filho de Maria e de José, um menino normal que nasceu entre o relacionamento normal entre um homem e uma mulher e foi adotado no batismo. No dia em que Jesus foi se batizar, o Cristo desceu sobre ele. Entenderam o que ele fala? Um homem normal, no dia do batismo, ele era um homem muito bom, muito justo. O divino Deus olhou para ele e naquele dia o adotou, desceu sobre ele e assumiu a sua vida. Mas veja, então agora você tem alguém controlado por Deus, mas não divino, não com a natureza, não compartilhando da essência divina. E esse mesmo herege e outras heregias que surgiram, essa área da teologia, na teologia nós chamamos isso de adocionismo. Então Jesus foi adotado no batismo. E o Cristo divino ficou sobre a vida de Jesus humano durante todo esse tempo. E quando chegou na cruz, na hora de morrer, o divino saiu dele. E morreu o homem na cruz. Aliás, quando o divino sai dele, o que ele fala? Quem lembra qual é a frase quando o divino o abandona? Deus meu, por quê? Ele percebeu, olha, está saindo. Esse tipo de ensino, Paulo já estava morto, Pedro já estava morto, todos os demais estavam mortos, sobrou João. E o pessoal falava, e aí, João, é ou não é? Jesus é Deus ou não? Plenamente homem? Então, João, sob a supervisão de Deus, escreve esse livro fantástico. Diferente dos demais livros, os 4 evangelhos têm o seu propósito. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos. Sim, em grego é juntos, e ótico, ou seja, os 3 têm a mesma ótica. E só o evangelho de João é diferente. Então você vai entender por que João está fazendo isso. Porque ele viu, olha, todos morreram, e essa heresia quer colocar no coração dos crentes que Jesus não é Deus e perturbar a igreja. Então João sentou e escreveu 21 capítulos. E ele teve que escolher milagres seletos. E ele certamente, dirigido pelo Espírito Santo, escolheu aqueles milagres que eram impossíveis de serem contestados. Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e ele cura um cego de nascença. E os homens ficam loucos da vida porque falam, nunca nós vimos isso, nunca houve na história alguém que fizesse isso. Nós já vimos pessoas, curandeiros, curarem cegos, mas de nascença, não. Dr. Leandro Boer, evangelista da Igreja Batista Redenção, hoje morando lá nos Estados Unidos, uma vez, não sei quantos estavam na igreja, uma vez ele é médico, ele estava explicando para nós sobre esse texto. A cura de um cego de nascença é algo complexo. Porque se você pegar um cego de nascença hoje, com 20 anos de idade, e a medicina desenvolver um negócio que cure o olho dele, ele não vai enxergar, mesmo que ele coloque um olho perfeito. Eu falei, como? Por quê? Ele falou, porque o cérebro precisa aprender a enxergar, ele não aprendeu, ele vai ter um olho novinho, mas não vai saber funcionar. Existe uma fase da vida que o olho aprende. Então, quando Jesus cura um cego de nascença, ele não só cura essa parte física, existem muitas outras coisas. Quando ele cura um paralítico de nascença, como ele fez, você já viu criança quando nasce, para aprender a andar? Como ela começa a andar? Ela vai capengando. Alguém que nunca andou, se Jesus curasse as pernas da pessoa, ficasse perfeito as pernas, e ele ficasse em pé, ele cairia. Ele não sabe andar, o cérebro dele não sabe como funciona. Mas o texto bíblico fala que quando Jesus curava, o homem levantava pulando. Pular, então, os que têm criança sabem o que é isso. Aprender a andar é um desafio. Pular é o outro. A criança aprender a pular. E o homem levantou, nas histórias bíblicas você vê os milagres. O homem paralítico de nascença levanta, pula, sai correndo no templo, entra pulando e gritando. Ia se arrebentar, capotar, rolar pelo chão. Não. Jesus curou e já deu a informação. É assim que se anda. O software veio completinho na cabeça dele. E veja o que João está fazendo com a gente, vai terminar esse livro. E João fala assim, eu não sei mais como convencer o leitor da grandeza da divindade de Cristo, juntamente com a sua humanidade. Então ele escolheu os milagres. Eu sou a luz do mundo, curou um cego. Eu sou a ressurreição e a vida, Lázaro vem para fora. Quem tem sede, não é? Vem e beba, e aí ele se levanta e vai falar que ele é a água da vida, que vai fluir no interior, o Espírito Santo nas pessoas.
Ele fala, ele multiplica os pães. Ele fala, eu sou e faz um milagre. Eu sou, faz um milagre. Não tem como negar o que ele fez. Mas estamos chegando no finalzinho do livro. E eu me sentiria como João dizendo assim, o que faltou? Como finalizar um livro? Quem já escreveu, eu já tive que escrever muitas coisas, tanto em época de seminário, ou às vezes artigos que você tem que escrever. Chega no final, você olha, lê e fala, faltou algo. Aí você relê 10 mil vezes e fala, não faltou, daí você manda. Depois você manda, o que acontece? Fala, ixi, faltou aqui. Sempre assim. Então João vai terminar o seu livro, sobre a supervisão de Deus, falando, eu não sei. Os resultados, eu confio em Deus. E ele termina com essas observações. E essas observações de hoje nos levam à seguinte pergunta: você aceitará ou não o testemunho dado? João vai terminar com esse questionamento. Agora, mudou. Ele fez toda a explanação e agora fica com vocês, com os ouvintes ao longo dos séculos. Se as pessoas vão aceitar ou não o testemunho que foi oferecido durante todo o livro. Então, a mensagem central desse texto é essa: não ignore os testemunhos dados sobre Jesus. Não olhe para isso, não fala, não é relevante. Cada um deles vai definir vida ou morte. Vida ou morte eterna. O que nós fazemos aqui a respeito de Jesus vai ecoar por toda a eternidade. O diabo é tão astuto que o diabo não se preocupa com a pessoa de Deus o Pai. Não tem problema com ele. O diabo não se preocupa com a pessoa do Espírito Santo. Então, se as pessoas do mundo quiserem, em seitas, por exemplo, atribuírem algumas manifestações ao Espírito Santo, o diabo fala, tudo bem. Querem falar sobre ele? Não tem problema. Mas ele não quer que se fale sobre a pessoa de Cristo. Então, por exemplo, nós temos uma seita conhecida como as Testemunhas de Jeová. Elas dizem, o Pai é eterno. Elas falam sobre Jeová Pai. Ok. E elas dizem, eu creio mesmo que vocês, elas dizem para os evangélicos. Mas quando chegam na pessoa do Filho, elas falam, não, o Filho não é divino. Porque o diabo diz, quanto ao Filho, não aceite a divindade dele, porque isso salva. Se você acreditar em Deus Pai e não acreditar no Filho, a pessoa vai para o inferno. Se a pessoa falar, eu adoro o Espírito Santo, mas nega o Filho, vai para o inferno. Porque é o Filho quem salva. Em Atos capítulo 4, versículo 12, é dito assim, é um versículo que você tem que estar na sua mente. Quando os apóstolos Pedro e João são questionados, eles dizem assim. Pedro diz, porque abaixo do céu, ou seja, aqui na terra, abaixo da esfera celeste, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus, a pedra angular. Quando o testemunho de Jeová te abordar, você fala assim, como eu sou salvo? Sabe o que ele vai dizer para você? Crê em Jeová Pai. Fala, mentira. Atos 4,12 diz que embaixo da terra, você está aqui, você está embaixo do céu? Tô. Olha aí, lê na sua Bíblia, na versão do Novo Mundo vai estar lá. Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro nome, é ele ou não. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se permanece rebelde contra o Filho, não verá a vida. Foi o que João falou nesse livro, no capítulo 3, verso 36. O problema do mundo, o problema de Satanás e os seus servos é o Filho. E João agora termina dizendo, não ignore todo o testemunho que foi dado sobre Jesus. No último versículo, ele vai falar, há muitas outras coisas que ele poderia falar. Mas ele escolheu o que é necessário e falou, o testemunho está aqui, lide com ele e assuma as consequências, porque não há mais nada a ser dito. Então hoje, o que nós veremos? Vamos ver 3 testemunhos sobre Jesus que as pessoas devem considerar. 3 testemunhos, por isso que eu falei que o texto poderia ser dividido em 3 domingos, porque tem material para abordarmos, mas é simples, então vocês podem entender. Quais são os 3 testemunhos? O primeiro testemunho é, não ignore o testemunho apostólico. O testemunho dado pelos apóstolos, e no caso João. Olha o versículo 24, diz assim, quando ele termina. Este é o discípulo, quando ele fala isso é porque está ligado com o verso anterior. Como é que terminou o verso anterior? Então se espalhou a notícia, lembra da fake news de Pedro? Que João não morreria. E aí João fala, ora, Jesus não tinha dito que o tal discípulo não morreria, mas se eu quero que esse discípulo permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Então, veja, ele pega o gancho. O discípulo que permaneceria vivo até o último dia, ele fala assim, este é o discípulo que dá testemunho. Quem é ele? Eu. João está falando,
Eu sou testemunha ocular do que aconteceu. Você sabe que é a função de uma testemunha, se você um dia for chamado a um tribunal para testemunhar, você não pode chegar lá para o juiz e falar, olha, você viu essa pessoa? Você fala, eu acho que vi. Como assim? Você veio dar testemunho, você viu ou não? Olha, em sonho eu vi. Pode falar isso? Pode falar isso, Suzana? O juiz fala, estava sonhando. No sonho essa pessoa apareceu. Não pode. Você vai falar do que você viu ou você vai falar do que você não viu. Isso é um testemunho. A palavra acho não cabe. Então João fala assim, eu sou o discípulo que testemunho. Estou diante da igreja por todos os séculos. Eu vou morrer, mas eu quero que vocês saibam, eu testemunhei pessoalmente tudo o que eu falei aqui. Não me contaram, eu vi. E por que isso é importante? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Não se preocupe com a fonte ali que destabulou. 1 João, é o mesmo autor do Evangelho. Vai para o finalzinho, lá perto de Apocalipse, vai voltando, que você vai chegar nas cartas de João. Seria outro livro que nós poderíamos expor. Podíamos pegar as cartas de João e depois para Apocalipse, mas vamos pegar direto lá. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Olha o que João fala. Acabamos de ler que ele disse, eu sou testemunha. Acharam? 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz, o que era desde o princípio, está falando de Jesus, aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, então ele fala assim, nós ouvimos, quem? Os apóstolos. Nós ouvimos diretamente, sentamos à mesa, Jesus falava e nós o escutávamos. Nós não ouvimos de terceiros, ouvimos diretamente a ele. O que vimos com os nossos próprios olhos, olha a importância do que ele fala, de testemunha. Os meus olhos viram o Salvador, eu vi ele na cruz. Os outros apóstolos não podem escrever isso, sabia? Porque João estava lá, os outros não estavam. João fala, os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram os seus ensinamentos. Os outros podiam dizer, os nossos ouvidos também ouviram. Mas João viu algumas coisas a mais. João viu a transfiguração. Ele falou, eu sou testemunha. Eu estava lá e apareceu Moisés e Elias para conversar com ele, em Mateus capítulo 17. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. E Jesus falou, só conta isso depois que eu morrer, não conta para ninguém. João viu coisas, entre todos os apóstolos, João foi o que viu as coisas mais extraordinárias. E no final da vida dele, ele vai estar na ilha de Patmos, uma ilha presídio. Quando pregar Apocalipse eu falo sobre isso, senão eu já vou começar a entrar em Apocalipse hoje, já puxa, né? Mas lá daquela ilha ele vai ter uma visão. E ele vai ver, ele vê Cristo ressurreto em seu esplendor, e ele vê desenrolado diante dele o cenário final da história. Então João pode falar, eu ouvi, os meus olhos viram. Continua aí ainda 1 João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos fizeram o quê? Apalparam. Por que ele falou isso? Eu vi e apalpei. Ele está dizendo assim, Jesus, algumas heresias diziam que ele era só um espírito. Ele não era humano de fato. E João fala, não, ele era assim, eu apalpei ele, toquei no corpo dele. Jesus ressuscita, nós já vimos em João, ele falou, tem peixe, quero comer. E ele fala, vocês sabem que um espírito não come. Eu estou pedindo para vocês, eu quero comer. Fantástico, João fala, eu ouvi e apalpei. Podem falar o que vocês quiserem, eu estou dando um testemunho. E durante todos os séculos vindouros, cada um dos crentes e cada pessoa da humanidade que se deparou com esse texto tem que dizer o seguinte, João, o seu testemunho é verdadeiro, ou João, o seu testemunho é falso. Porque ele disse que viu, tocou e apalpou. O texto diz mais, fala assim, o que apalpamos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos. E dela damos o quê? Testemunho. João fala, eu estou testemunhando, vou morrer como testemunha. A palavra testemunha,
na língua grega, é a palavra mártir. Em grego, você fala o que é testemunha, é mártir. No começo da história, a palavra tinha só o sentido de realmente testificar, falar sobre. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está indo ao céu e agora se despediu de vez dos apóstolos, ele diz para eles o seguinte: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam poder do céu. Porque alguém perguntou para ele: é agora que o Senhor vai instaurar o reino? É agora que Israel vai subir ao poder? E Jesus fala: não compete a vocês saber disso, mas compete a vocês saberem uma coisa: descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. E a palavra testemunha era a ideia de falar, mas no passar, no desenvolver da história, ela passou a ser também morrer pela causa. E Pedro, João aqui foi o único que poupou disso aqui, mas os demais morreram como testemunhas. Eles foram realmente judiados durante toda a sua vida e morreram. Pedro, crucificado de ponta cabeça, porque não era romano. Paulo, decapitado, porque era romano, teve uma morte limpa, rápida. Outros queimados, outros jogados a feras. E aí vai. Há um livro chamado 12 Homens e uma Missão. Não é um filme não, hein? 12 Homens e um Segredo. Não fala, pastor, eu assisti esse daí. Não tem nada a ver com o filme. É um livro chamado 12 Homens e uma Missão. Ele conta a história dos apóstolos. E ele conta, olha, provavelmente Mateus foi. Aí ele começa a mostrar os lugares. Dizem que depois que Jesus foi ao céu e eles receberam o Espírito Santo, eles se reuniram e dividiram o mundo em 12 partes. Isso é o que a tradição diz. Se abraçaram e falou, olha, nos vemos na eternidade, cada um para um lugar. E aí você vai descobrir o evangelho chegando na Índia, na China. Eles falam, como que o evangelho chegou na China? O pessoal, foi Hudson Taylor. Hudson Taylor foi muito depois. Os apóstolos foram embora. E alguns deles chegaram em lugares terríveis. Há relatos paralelos à Bíblia, claro, né? De curas prodigiosas. De relatos dos apóstolos levantando mortos. Tocando em coisas venenosas e não acontecendo nada. Demônios falando por meio de estátuas. Você lê esse livro, você fica assustado com o poder das trevas, porque o evangelho não tinha ido para nenhum lugar, e o evangelho começa a chegar. Pode imaginar os primeiros que chegaram, Satanás dominou séculos ali, e agora chegou o apóstolo para pregar. O embate foi brutal. Assim como missionários que chegam entre os índios e vão trabalhar, se deparam com coisas assustadoras. Quem tiver vontade de ler, pode ler um livro, Por Esta Cruz Te Matarei, de Bruce Olson. Nesse livro ele vai contar histórias fantásticas, e quando ele começou a evangelizar a tribo dos Motilones, a curandeira daquela tribo contou, olha, foi-nos dito por profecia que há muito tempo atrás, o nosso primeiro pai tomou de uma árvore e comeu. E ele falou, como? Nunca um homem branco tinha ido lá. Mas eles sabiam a história da onde? Do Éden. Quem contou para eles? E Bruce Olson começa a ficar assustado com o conhecimento daquela tribo de verdades muito antigas. Os Incas, os Maias e outras civilizações têm registrado nas suas paredes relatos sobre um dilúvio universal. Como é que eles sabem que teve um dilúvio nessa proporção? Queridos, o testemunho de Deus foi dado ao redor desse mundo. Mas saber do dilúvio, saber de Adão e Eva, saber tudo isso não adianta. O que você precisa saber é quem é Jesus e o que você fará com ele. Por isso João fala, o meu testemunho estou dando aqui e vou fechar o meu livro. Eu ouvi, eu toquei nele e agora você tem que decidir o que fazer. Ainda lá em 1 João ele termina assim: a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunhos e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o versículo 3, último verso de 1 João, capítulo 1. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vós. Para quê? Qual o objetivo dele aí no livro? Para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo.
E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Queridos, a primeira coisa que você tem que guardar quando o livro de João termina é: você precisa decidir, eu aceito ou não o testemunho apostólico. Porque se você sair nesta noite e encontrar pessoas da sua família e falar, você acredita no que João falou? Vão dar risada. Você fala, você acredita no que Pedro falou, no que Paulo falou? Vão rir. Ah, sim, falou coisas bonitas. Mas o que João escreveu aqui determina salvação ou perdição. E se você hoje está sentado aqui e diz assim, olha, o testemunho apostólico, o testemunho dado por João, tocou meu coração, e eu entendi que sou pecador e quero crer no Salvador, você vai ser salvo por causa do testemunho que João deu. Vocês podem voltar para João, Evangelho de João, versículo 30 e 31 do capítulo 20. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos neste livro. João falou, Jesus fez mais coisas, mas eu não escrevi não. E por que você escolheu estes apenas? Aí ele diz, verso 31, estes que aqui estão foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que crendo nele tenham o quê? Vida em seu nome. João falou, olha, por favor, não vá para o inferno. Na eternidade, no dia do juízo, o ser humano, o brasileiro, de modo geral, o ser humano na sua totalidade. Mas o brasileiro, ele é um povo que gosta de dar desculpa. E vai dar jeitinho. Não, eu não ouvi, não me contaram, ninguém me avisou. Naquele dia, João se levantará e fala, não, eu testemunho contra você. Testemunho contra você. Você estava na Igreja Batista Redenção e lá foi pregado o meu texto. E eu testifiquei que eu vi, ouvi e toquei. E você levou a sua vida do mesmo jeito. E não tenha dúvida que Jesus vai falar por fogo eterno. Indesculpável. Não adianta falar, não, mas sabe, não me explicaram direito. Não existe isso. Porque se você não ouvir o testemunho apostólico, rejeitar o testemunho apostólico, você ainda se depara com o segundo testemunho. O verso que nós estamos lendo diz, este é o testemunho, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Vimos aí então, para que você não ignore o testemunho dado pelo apóstolo e por todos eles. O segundo que você não deve ignorar é o testemunho dado pela Escritura. Esse testemunho vai agravando. Se o apóstolo já era ruim de negar, o texto diz, este é o testemunho, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e depois diz, e que as escreveu. Por que ele faz isso? Porque você poderia dizer assim, mas eu não ouvi o testemunho dele. Ele fala, ouviu sim, porque eu registrei. Percebe a diferença entre falar e registrar? Se você faz um acordo com alguém, e a pessoa fala assim, tá tudo certo? Aperta a mão e fala, tá certo. Eu e você estamos negociando esse carro, essa casa, tá certo? Tem a minha palavra. Tem um certo peso, não tem? Mas a pessoa ainda pode dar uma escapada. Aí você vai no cartório e registra. Como é que funciona? Fala, não, agora mudou. Mudou um pouquinho, porque o negócio agrava. E João fala, eu dei testemunho e escrevi. Por quê? Porque eu vou morrer. Diferentemente do que Pedro avisou o pessoal aí, eu vou morrer sim. Mas o que eu escrevi vai permanecer. E foi exatamente o que aconteceu. Nessa noite você está sentado aqui e você tem escrito o que ele falou. E o fato de você ler esse texto nessa noite, esse texto te condena, ele é testemunha contra você. Você, mais do que os seus parentes, teve acesso à verdade. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Cada vez que você vem a essa igreja, uma igreja bíblica que prega a verdade, você agrava a sua situação se você não decide por Cristo. Fala, como assim, pastor? Quem não aceita não vai para o inferno? Vai. Mas lá não é o destino final dos crentes. Ontem nós estávamos falando aqui com os jovens. Eles fizeram uma noite chamada Pergunte ao Pastor o que quiser. E aí mandaram um monte de pergunta, e aí nós falamos algumas. Mas uma pergunta que as pessoas às vezes se confundem é a respeito do céu. As pessoas acham que o céu é o destino eterno dos crentes, mas o céu não é. O céu não é onde... Você vai viver muito pouco no céu. Ô, pastor,
esperando o tempo todo. Você vai para o céu, mas vai ficar pouco tempo lá. Sabia disso? Porque a Bíblia fala que você vai para o céu, fica com Cristo, mas a Bíblia também fala que Cristo volta a essa terra, vem para cá e vai reinar 1000 anos. Olha Apocalipse aparecendo de novo, mas deixa lá quando a gente chegar lá. E depois, em Apocalipse 22, ele fala, então vi novos céus e nova terra. Ele não fala que você vai para o céu de novo. Você vai no céu, fica temporariamente no céu e volta para cá. Fica temporariamente na terra e depois você fica o que é chamado estado eterno, aí permanentemente em um lugar chamado novos céus e nova terra, que nós não sabemos. E o inferno? O inferno também é temporário. Ufa, alguns vão dizer, né? Não pensa assim. Ah, é temporário, é verdade. Por quê? Porque depois do inferno vem um lugar permanente chamado lago de fogo e enxofre. No inferno se sofre em espírito. No lago de fogo e enxofre, sofre o corpo de carne e osso junto com o espírito. O corpo ressurreto, por assim dizer, sofre lá. Então nós precisamos entender que quando nós lemos textos como esse, nos deparamos com verdades como essas, precisamos saber. O registro delas agrava. Então quando eu digo que você vem aqui e você que ouve pela internet, cada vez que você tem contato com a verdade, o seu nível, para quem não aceitar Jesus e for lançado naquele dia, no lago de fogo, também como no céu tem galardões, pode ter certeza que no juízo eterno também tem níveis de sofrimento. Então é melhor não vir, porque quem vem, ouve e rejeita é muito pior. Para ilustrar isso é fácil, você já deve ter ido a um presídio. Existem alas melhores que outras. Existem solitárias, existem lugares dentro da cadeia. Está todo mundo preso, está todo mundo no mesmo lugar. Mas o nível de sofrimento lá dentro é outro. Uns não têm banho de sol, uns são privados de comida. O que será o juízo que Deus aplicará contra aqueles que são réus do corpo de Cristo, que cuspiram na cruz de Cristo, que amaldiçoaram essa cruz com a vida? E João fala, eu estou deixando escrito para que ninguém possa se desculpar. E aí você pode se deparar com muitos textos. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E eu poderia citar, por exemplo, Romanos 10, 17. Eu vou citando aqui, porque já está na minha cabeça os textos, mas você vai lendo aí se você quiser. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? O ouvir da palavra de Deus. Então existe um registro. Paulo diz, olha, escutem a Bíblia. É interessante, as pessoas se confundem. Eu não quero menosprezar o testemunho apostólico, entenda o que eu vou dizer. Mas a Escritura é superior ao apóstolo. Isso que eu quero que vocês entendam. O que era inspirado não é a boca de Paulo, não é a boca de João quando eles falavam, mas é a pena. Então ele falou coisas, mas o que veio para o papel, isso se tornou Escritura. Por isso o texto fala aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. É o texto que é inspirado, e não o apóstolo. O apóstolo falou muitas coisas. Você já pensou as bobagens que Pedro falou? Se tudo viesse papel, Jesus falou, não põe não. Dá muita coisa, deixa embora e esquece isso aí, caiu no esquecimento. Então, quando você está nas suas mãos um registro bíblico, isso daqui é o poder de Deus. Os apóstolos falaram outras coisas. Eu imagino que eles conversaram à mesa, bateram papo de muitas coisas que não virou escritura. Eu imagino que Pedro, quando se reunia com alguns apóstolos, batia papo a respeito de certas verdades. O próprio Pedro diz nas suas cartas, o apóstolo Paulo escreve coisas difíceis demais de compreender. Já pensou Pedro encontrando com Paulo? Falou, Paulo, explica aquele texto aí. Podia ser legal, não é? Paulo era mestre. Dizem que, as pessoas falam que, tirando Salomão em sabedoria, não estou lidando com sabedoria no contexto de ver, que após Jesus, Paulo foi a mente mais brilhante que esse mundo produziu. E Deus selecionou, vem você. Um monstro andando por esse mundo. Não dá para imaginar o quanto ele punha de conhecimento na cabeça dele. Você vê para onde ele vai? Precisava de intérprete? Vai para Roma. Manda latim, na boa. Fala, tranquilo. Vai entre os gregos? Fala grego. Vai falar entre os judeus?
Fala aramaico? Fala aramaico, escreve em aramaico, mas quando vai falar com os judeus, faz questão de falar a língua hebraica, que é a mais antiga ainda. O texto dizem que Paulo foi para a Espanha. Hablas espanhol? Hablo. E Paulo tinha curso? Tinha lá, como é que chama aqueles cursos aí online? Tinha sim, Paulo. Quem ensinou? Autodidata. E como? Deus falou, é você, Paulo, vem aqui. Um monstro. E esse homem registrou coisas para nós. E nesse texto fala, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então escute a palavra de Deus. Outros que mostram a palavra de Deus como importante, nós lemos lá 1 João, capítulo 1, que nós acabamos de ler. Eu vou ler mais um trechinho ainda de 1 João, capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele diz, escrevemos essas coisas, não é falamos. Estou escrevendo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então João fala, eu estou registrando, o nosso Deus é luz, não há trevas nele, mas quem não está nele vai ser lançado em trevas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim, Timóteo, desde a infância você sabe as sagradas letras que podem te tornar... 1 Timóteo 1,15 é outro. Eu estou citando 2 Timóteo 3,15. Vou falar isso aqui. 1 Timóteo 1,15 diz assim, fiel é a palavra. Paulo diz para Timóteo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o maior. Paulo diz, a palavra é fiel e ela é digna de ser aceita. Mais à frente, eu citei aqui, eu confundi ali, mas 2 Timóteo 3,15, Paulo diz para Timóteo o seguinte, Timóteo, desde a infância, você sabe as sagradas escrituras que podem te tornar apto para a salvação. Quer salvar os seus filhos em casa? Quer que alguém do seu trabalho seja convertido? Pela escritura. Claro que você pode falar, mas você tem que falar sobre a escritura. Eu mandei um louvor. Pode mandar o louvor, mas aquele louvor é bíblico? Eu mandei aquela fotinha, borboleta voando, dizendo Deus te abençoe. Cuidado, tem muita gente vendo borboletinha, mão juntinha no WhatsApp e indo para o inferno. Porque mão juntinha não salva ninguém. Bom dia, solzinho brilhando, borboletinha, é lindo, é lindo. Eu até choro quando eu recebo. Eu choro e depois bloqueio. Não, eu só choro, permaneço lá. Queridos, essas verdades que nós mandamos para as pessoas, se elas não forem bíblicas, você alguma vez já recebeu pelo WhatsApp alguém te mandando uma mensagem? A palavra de Deus é essa, crê no Senhor Jesus e será salvo. Alguém já te mandou assim? Alguém já mandou, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê está indo para o inferno? Por que ninguém manda esses daí? Por que só manda, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Só manda os, que a gente fala, né, os docinhos da Bíblia, mas a parte amarga ninguém manda. Normalmente a parte amarga é o remédio amargo que cura. Outro texto da Escritura, esse eu vou abrir, Lucas 16. Eu vou citar, mas eu quero que vocês abram, tá bom? Abram lá. Lucas 16. Olha, você está em João, é só voltar um livro, tá? Lucas capítulo 16 é um texto em que a palavra de Deus, o testemunho apostólico é dado, mas a palavra de Deus recebe do próprio Deus um peso muito grande. Acharam? A partir do versículo 19, Lucas 16, 19, eu vou citar o 29, mas do 19, o texto conta a história de um homem que morre. Morre um homem rico, se vestia de púrpura, linho finíssimo, se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro que se cobria de feridas e deitava à porta da casa do rico para alimentar-se das migalhas que saíam de lá. Essa é a história desses dois homens, eu não vou contar. Fato é que o rico morreu e o Lázaro morreu também. O rico é sepultado com pompas. Quando o texto fala o rico morreu e foi sepultado, a palavra sepultado significa que teve um cortejo, teve um esquife. Então, todo mundo sabe o que é uma carpideira. Carpideiras, na época de Jesus, eram pessoas que eram pagas para chorar. Quanto mais rico, mais gente tinha chorando. Então, você pagava a pessoa ia na frente do caixão, você fala, nossa, como esse homem era amado. Dinheiro. Assim como você vê hoje. Você vê pessoas poderosas morrendo e você vê assim, aquelas filas gigantescas passar para colocar uma rosa em frente ao túmulo, horas e horas.
Você fala, nossa, que pessoa amada. Cuidado com a leitura que você faz. O texto fala que ele morreu e foi sepultado com toda a pompa possível para aquela época. E o texto na sequência fala bem assim quando termina. Olha o verso 22. 22 de capítulo 16. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Não fala nada de sepultamento do mendigo. Fala, morreu e os anjos levaram. Sabe por quê? Porque não teve sepultamento para o mendigo. Não teve. Viveu como indigente. Talvez jogaram até para os bichos comerem. Então o texto não fala nada. Morreu e os anjos levaram. O corpo ficou lá. Continua. Morreu também o rico. E o rico? O rico não foi levado pelos anjos. O rico fala, e foi sepultado. Teve uma cerimônia. E ele continua. No inferno, imediatamente quando acaba isso, fala, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto a ele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Rico, até no inferno, continua sendo rico. Você viu que ele manda, ele começa a falar, manda, faz isso, manda, o que manda? Ele não fala, pede, ó, não. Manda que ele faça isso. Ele olha para o mendigo e fala, esse mendigo tem que continuar servindo. Mas ele está em tormento. E o texto continua dizendo assim, mas Abraão disse, filho aqui não é porque ele é salvo, mas é porque ele era um judeu. Filho, descendência de Abraão, física. Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, e Lázaro os males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. Ah, então quer dizer que quem é pobre vai para o céu e quem é rico vai para o inferno? Não. O texto só está mostrando o contraste. O homem era rico, mas não cria. Não tinha fé em Deus e foi condenado. E esse outro que era pobre, apesar da sua pobreza e das adversidades dessa vida, tinha confiança em Cristo e foi para o céu. É isso que ele está falando. Então, quando você faz a leitura das pessoas aqui, olha, essa pessoa se deu bem, né? Quantas casas, quanta fortuna. Cuidado. Ou aquela pessoa, Deus deve detestar essa pessoa. Quanto problema essa pessoa passa. Nossa, que vida miserável. Olha para esses textos aqui e fico alerta. Mas, onde eu quero chegar? Então o rico disse, verso 27. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê... O que aparece aí agora? Que a palavra que aparece aí, para que Lázaro dê o quê? Testemunho. É a palavra que nós estamos vendo no texto de João. Manda Lázaro lá testemunhar, por favor. É a pessoa. E olha o que Abraão diz para ele. Manda dar testemunho a fim de que não venham para este lugar de tormento. Ou seja, no inferno há sentimentos bons. O homem lembrou dos irmãos da família e falou, puxa, eu amo tanto meus irmãos. Por favor, vá lá. E não deixa que meus irmãos venham para cá, não quero que eles sofram. Então o inferno não é um lugar onde as pessoas são todas ruins. Está cheio de gente boa aqui. O homem está no inferno, está orando. Isso aqui é uma oração que ele está falando. Por favor, pede. Não dá tempo de expor esse texto aqui. Mas o texto fala assim, Abraão respondeu. Você quer que... manda ele dar testemunho. Qual é a resposta de Abraão? Eles têm... Como é que aparece nas versões aí? Fala bem alto. O que eles têm? Os seus irmãos têm Moisés e os profetas. Sabe o que significa Moisés e os profetas? Moisés e os profetas é o Antigo Testamento. Não tinha o Novo ainda. Os seus irmãos têm a Bíblia. Não, mas não, por favor, manda ele testemunhar. Não, os seus irmãos têm a Bíblia. Eles têm Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas. Todos eles estão lá. E o texto diz mais. E o homem fica bravo até, né? Abraão respondeu, eles têm a lei e os profetas. Qual é a ordem que Abraão dá para eles? Ouçam-nos, que eles escutem a Bíblia. Então, se as pessoas não ouvirem o testemunho bíblico, sabe para onde elas estão indo? Para este lugar deste texto aqui. E o texto diz mais. Mas ele insistiu. O homem fala, não, você está errado, Abraão. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá, eles irão se arrepender. O homem fala, não, manda Lázaro, eu tenho certeza. Eles não vão ouvir Moisés e os profetas, mas se eles virem o mendigo sair do túmulo e voltar, se eles virem um morto se levantando, eles vão entender. E Abraão diz assim, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Nossa, que Abraão malvado, né?
O que Abraão está dizendo aqui é, se eles não escutarem a Bíblia, mesmo que um morto se levante, eles não vão ouvir. E isso é verdade ou não? Teve um morto que se levantou há 2000 anos atrás? Eles ouvem? As pessoas estão ouvindo? Então veja, João termina o seu livro dizendo, eu sou o discípulo que dá testemunho. Você tem que lidar com o testemunho pessoal. Mas eu não só falei, eu registrei. E o livro adentrou a história. E agora você tem que lidar com o texto bíblico. Porque se você rejeitar o que está escrito, você irá para esse lugar de tormento aqui. Ponto pacífico. E isso pode e deveria assustar as pessoas. Mas tem muita gente que fala assim, isso é bobagem. Já ouviu pessoas dizendo assim? A Bíblia é um livro escrito por homens. Papel aceita? Tudo. Naquele dia, vão falar, pai Abraão. Não tem conversa. Vão pagar o preço. Apocalipse 3. Eu vou citar por causa do nosso horário. Vou citar os textos aqui, depois você pode ler ou pegar o slide. Apocalipse 3, ele vai falar para as igrejas. Para cada igreja do livro de Apocalipse, ele diz o seguinte, Jesus falando, ao anjo da igreja tal, aqui se eu não me engano é o anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Por que ele fala para escrever? É o texto. E quando chega no final de cada exortação das igrejas, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando a Bíblia é lida, as pessoas são confrontadas com a Escritura. Elas têm que definir. Aceita o testemunho do apóstolo? Não. Ok. Aceita o testemunho bíblico? Não. Ok. Mas Deus não permite João terminar o seu livro sem apresentar o último testemunho. Qual é o primeiro testemunho? Não ignore o testemunho apostólico. Segundo, não ignore o testemunho da Escritura, da Bíblia. Não ignore esse testemunho. E por fim, não ignore o testemunho dado. Ih, não apareceu a palavra, né? Não está certo, não se preocupa não, é assim mesmo. Onde é? Quem adivinha para mim qual é? Quem consegue descobrir qual é o último testemunho? Ele fala assim, olha, este é o testemunho, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, testemunho apostólico, e que as escreveu, testemunho bíblico. E o texto diz, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Qual é o sujeito de sabemos? Sujeito oculto ali. Nós. Que coisa louca. João é esquizofrênico? Eu sou o testemunho, que eu sou do testemunho, eu escrevi. E nós quem, João? Ele mudou aqui. Eu precisaria de mais tempo para lidar com isso, mas você vai ter que acreditar pela fé mesmo, tá bom? Há muito debate sobre o versículo 24 e 25, sobre quem escreveu esses dois versos finais. Alguns dizem, João terminou o seu livro ali no 23. E depois houve um acréscimo, esses dois versículos alguém escreveu. Eu não acredito que foi isso. Mas esse nós aqui é o testemunho dado pela igreja. E por que esse testemunho consta da igreja? João está narrando para alguém. Então existe alguém escrevendo isso. E João contou toda a história, acabou de narrar o livro inteirinho. E ele diz, eu sou aquele que vi, testemunho. Meu testemunho, pode anotar aí. Então, a pessoa escreve, eu dou testemunho. Provavelmente quem está escrevendo não é João. Mas João falou, escreva aí, eu dou testemunho. E depois ele fala assim, e eu escrevo. É João que está escrevendo? Paulo e outros raramente escreviam. Eles tinham amanuenses, tinham escribas. E eles estavam falando. Então veja, não é a boca de Paulo, como eu falei, que é inspirada, é o texto. E aí ele fala assim, eu imagino o que aconteceu. Então agora licença poética para o pastor, poética não, mas interpretativa. O homem está com a caneta olhando para João e João termina. Ele pensa, será que faltou alguma coisa? E ele para um pouquinho, pensa e fala, não, acho que está bom, o que eu escrevi está bom. Então ele fala para a pessoa, escreva aí. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. O homem escreveu. E que as escreveu. Acho que o homem ficou olhando para ele. Põe a gente também no texto. A gente está aqui, ó. E nós sabemos que o que você está falando é verdade. Deixa a gente fazer parte disso.
E aí entrou, e nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Sabe quem é nós? Todas as pessoas. João é o último a morrer. Todo mundo viu a história e falou, João, nós testemunhamos que o seu testemunho é verdadeiro. Queridos, 2000 anos de história e a igreja continua dizendo, é verdade o que João escreveu, é verdade o que Paulo falou, é verdade o que Pedro disse. Mas você vai no trabalho, vai na escola, vai na família, as pessoas dizem, mentira. Você está aqui hoje, as pessoas dizem, você é louco. Noite de domingo, sentado na igreja, haja santa paciência, não tem mais nada o que fazer. Aí você volta para casa hoje e fala assim, olha, eu quero testemunhar para você uma coisa. A pessoa, imediatamente ela fecha os ouvidos e fala, não quero ouvir. E você fala, olha, mas é verdade. Se eu perguntar para você, isso que nós falamos, você acredita? Você fala, sim. Você confia em João? Nós sabemos que o que ele escreveu é verdadeiro. Mas as pessoas não querem saber do seu testemunho. E eu quero terminar mostrando para vocês essa verdade, para que vocês entendam. Se rejeitam o testemunho apostólico, se rejeitam o testemunho da Escritura, por que você se ofende quando as pessoas rejeitam o seu testemunho? Por que você fica tão sentido? Nossa, eu falei, nem deram bola. Fui pregar para um amigo no trabalho, ele riu de mim. Falou um monte de coisa para mim. Mandei um versículo para alguém da família no WhatsApp, a pessoa me descascou. Você tenta dar um bom testemunho de esposa, de marido, do que é ser cristão, e fala, olha, Deus tem transformado a minha vida, e as pessoas zombam de você nas suas costas, tiram sarro. Quando você tropeça, as pessoas vibram, porque falam assim, olha, tá vendo o santinho, a Santa Rona? Ela tropeçou. Olha, e quando você se dá mal, mais ainda fala, tá vendo? Fala que anda com Deus, olha aí. Olha as tragédias vindo na vida da pessoa. As pessoas vibram. Ninguém quer ouvir o seu testemunho. Mas você precisa entender que quando rejeitam o testemunho da igreja, antes rejeitaram o apostólico e o bíblico. Então você está muito bem acompanhado. Quando disserem não para o que você fala, você pode dizer, rejeitaram meu Senhor, rejeitaram os seus apóstolos, rejeitaram a Escritura. Então eu estou com eles, eu não sou diferente. Irmãos, eu vou terminar aqui. Versículo 24 de João. As aplicações, eu vou ler ali, tá bom? Estou preocupado com o horário, mas eu vou ler. Então, 1 João 5 é o testemunho que eu falei da igreja. 1 João 5, de versículo 9 a 13, diz assim. Se aceitamos, quem quiser marcar na sua Bíblia, depois você lê com calma em casa. Do versículo 7 até o versículo 9, há um debate muito grande que esse daí não faz parte da Escritura. Está em colchetes? Quem tem em colchetes esse texto do versículo 7 aí em diante? Se estiver entre colchetes, foi uma inserção. E é muito importante, por quê? Para fazer sentido para terminarem. A Bíblia nos diz que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, toda a verdade é estabelecida. Então, quando no antigo mundo do Oriente Médio, queria testemunhar contra alguém, se alguém falasse eu vi, não valia. Precisava de 2 ou 3. Estão entendendo porque João terminou o seu livro com 3 testemunhas? Estão percebendo o que ele está falando? Só que aqui, as pessoas perceberam que João fez isso e alguém veio e acrescentou. Eu não tenho como explicar aqui agora. O texto vai dizer no versículo 7. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente da água, mas também da água e do sangue. Água e sangue, água é batismo e sangue é quando ele morreu na cruz. Agora não dá para explicar. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Então, você sabe que Jesus é Deus? O texto vai falar para você, no batismo você descobre, na morte você descobre, e porque o Espírito testifica. Você tem 3 testemunhos, batismo, morte e Espírito Santo. Aí alguém se empolgou e acrescentou um texto aqui dizendo assim, ó, pois há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Alguém quis explicar o verso anterior e colocou isso aqui. Então não use esse texto para pregar, só para você entender. Verso 9 volta a ser texto. Diz assim, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus. Olha o testemunho que ele dá.
Este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho. É assim que está na sua Bíblia? 5:10. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de quem? Do Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E João termina dizendo: esses três dão testemunho: eu, a Escritura e a igreja. E as pessoas têm que lidar com isso. Naquele dia, no tribunal de Deus, quando ele dizer para as pessoas falar: houve muitas testemunhas contra você, não tem como escapar. As aplicações Deus não deixou a história de Jesus sem testemunhos dignos de grande aceitação. Fica tranquilo. Na próxima semana, quando a gente olhar o versículo seguinte, você vai entender. Deus deixou testemunhas, além dessas três, muitas outras. Outra aplicação quem rejeita os testemunhos dados por Jesus é réu de morte eterna e será indesculpável. Não quero ouvir o apóstolo, não quero ouvir a Bíblia, não quero ouvir a igreja. Naquele dia, vai assumir a sua sentença. E por fim, os testemunhos que muitos rejeitam hoje, os mesmos testemunhos, né? Olha só, esses testemunhos que eu mencionei, serão os mesmos que irão condená-los no dia do juízo. Quem vai condenar essa pessoa no dia do juízo? Os apóstolos, testemunho que eles deram, a Escritura e a igreja, dizendo: não, eu preguei para você, eu falei para você. Aparentes seus que vão dizer para Deus: não, ninguém me contou. Eu falo: não, eu contei sim, eu falei para você. Não, vai ser da minha casa, não vai me condenar. Falei, eu testemunhei pessoalmente. Os testemunhos vão condenar essas pessoas. E aí o texto que eu mencionei: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E hoje nós ouvimos as 3 testemunhas e a pergunta é essa: você aceitará o testemunho dado? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Pai, nós estamos caminhando para o finalzinho desse livro, fantástico. Muitos testemunhos, inúmeros. Somente pessoas realmente obstinadas no mal podem negar o testemunho apostólico. Somente pessoas enraizadas no erro podem negar o testemunho da Escritura. E somente aqueles cegos pela escravidão do pecado negam o testemunho da igreja. Mas cada um de nós é um testemunho vivo, andando no trabalho, na escola, na família, na igreja, em qualquer lugar. Há filhos que fecham os olhos para o testemunho dos seus pais. Há cônjuges que fecham os olhos para o testemunho dos seus cônjuges. Há pais que ignoram o testemunho dado pelos seus filhos. Mas naquele dia haverá juízo rigoroso para aqueles que tiveram acesso à verdade e deram as costas. Eu te louvo por aqueles que aqui estão, que já abraçaram esse testemunho. Peço que o Senhor nos dê força e fé para continuarmos testemunhando a verdade. Mas se há alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu, abre então os olhos dessas pessoas, Senhor. Abre os olhos para que elas possam ver Cristo. Se alguém em casa ou pela internet vai nos assistir depois que ainda não é um salvo, é apenas um convencido, um simpatizante do Evangelho. Ó Senhor, que tragédia ouvir tantas verdades e continuar caminhando para o inferno. Abre os olhos dessas pessoas para que elas possam ver Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar em pé, vamos terminar o culto com essa canção.